Pegue aí a sua Bíblia, abra em Salmos no capítulo 46. Salmos capítulo 46, a partir do versículo 1. Salmos capítulo 46, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Você achou? Amém? Então me acompanha aí nessa leitura. Uma passagem bem conhecida. Deus... ainda está apitando aqui. Acho que você pode baixar um pouco. Para quê? Não, é assim mesmo. Amém? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos e seus feitos estarrecedores na terra. Amém. Amém. Vamos orar? Fechei os seus olhos para a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua presença, Senhor, por ser quem tu és, por pagar o preço que pagou para que nós tivéssemos livre acesso a ti. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos para te adorar, mas também para ouvir tua voz, para ter uma experiência com a tua presença, para viver algo novo do Senhor. Então eu te peço, Pai, que nesse tempo tu venhas a ministrar em nossos corações, venha tocar onde o homem não consegue tocar, venha trazer cura, transformação e venha fazer o que a gente não consegue fazer sozinho, Pai. Que nós possamos ser totalmente ouvidos ao Senhor, que toda a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente venha se voltar a Ti nesse tempo, Pai. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você já conhecia essa passagem, mas principalmente o começo dela, o versículo 1, é um versículo muito conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o tema da mensagem de hoje é esse, é sobre essa presença daquele que é o socorro das nossas vidas. Vou te contar uma história minha, algo que acontece na minha vida, algo que parece ordinário, é algo que se repete quase todos os dias, mas quando aconteceu nessa semana, Deus tocou no meu coração e me entregou essa mensagem completa no momento em que isso aconteceu. Todos os dias eu chego em casa, eu, a Larissa e a Sophie, e a gente entra pela garagem. E quando a gente vai descer do carro, lá na garagem tem vários brinquedos da Sophie. Tem uma casinha de boneca, tem uns carrinhos que ela gosta muito. Então, todos os dias, ela desce do carro e corre para ir brincar nesses brinquedos. E aí eu e a Larissa vai tirando as coisas do carro, bolsa, câmera, o que tem de tirar. E quando termina, a gente vai fechar o portão da garagem. Mas no momento que o portão da garagem começa a fechar, que aquele barulho começa, que faz que é barulhento aqueles portões,
A Sophie se desespera de medo. E ela larga todos os brinquedos e ela corre para onde eu estou. E ela fica do meu lado, mas ela não corre para dentro de casa. Ela fica do meu lado e fica comigo assistindo o portão fechar. Todo dia, exatamente isso. E nessa semana, quando isso aconteceu, Deus ministrou meu coração assim. Quando você sente medo, quando a adversidade vem, quando a dificuldade bate na porta, para onde que você corre? Aonde você está correndo para pedir socorro? E Deus vinha ministrando isso no meu coração porque era muito interessante o que eu estava vendo a Sophie fazer. Ela correu para o meu lado e aquilo que assustava ela agora se tornou algo que ela podia assistir. Simplesmente por estar do meu lado. E ali Deus estava ministrando, olha, se na hora do desespero, na hora da adversidade, você corre para mim, você está sendo empoderado para você conseguir olhar para aquilo, olhar para aquela situação e não sentir mais medo, porque eu estou do seu lado. Ele fala, olha, não foi a situação que mudou. O portão continuava fechando, o barulho continuava acontecendo. Você sabe o que é que mudou? Foi a sua perspectiva por conta da presença que está com você. E ali ficou aquele negócio batendo no meu coração. Falei, meu Deus. E aí o salmista, ele declara exatamente isso. Deus é o meu refúgio. E tem aquele outro do salmista, elevo meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você sabe um dos motivos que a Sophie pode correr para mim e se sentir segura comigo? Porque ela pode olhar para mim e na cabeça dela dizer assim, olha, eu fico aqui com você porque eu sei que você sabe o que eu não sei, está vendo o que eu não estou vendo e você pode o que eu não posso. E é exatamente isso que dá paz e segurança para mim e para você, em qualquer momento que a gente correr para a presença do Pai. Porque a gente pode olhar para Ele e dizer, olha, Senhor, tudo está acontecendo desse jeito, é assustador, é difícil, mas eu estou com aquele que sabe o que eu não sei, que vê o que eu não vejo e que pode o que eu não posso. E aí, nesse momento, nós podemos descansar. Nós podemos descansar. Você sabe qual é que é um dos grandes problemas da humanidade, das pessoas, inclusive crentes? É que no momento da dificuldade, no momento da dureza, corre para buscar socorro em lugares ou pessoas erradas. Quando o negócio aperta, corre para buscar um conselho onde não deveria, uma presença que não era para estar. E você sabe o que é que acontece? A dor só aumenta. A dor só aumenta. E quantas vezes essa dor não aumentou de forma instantânea? Ela levou tempo. Porque muitas vezes você e eu procuramos socorro em coisas que não podiam nos socorrer. Procuramos socorro nas nossas próprias forças. Procuramos socorro num lazer. Procuramos socorro num trabalho, num sucesso, num relacionamento, numa amizade, em qualquer coisa. E aí, quando a gente correu nessas coisas, a gente fez assim, nossa, pronto, passou. Mas era só uma questão de tempo para a dor vir à tona. Para a destruição vir à tona. Você sabe por quê? Todas as vezes que você busca socorro em algo que não é Deus, você sabe algo que muitas vezes acontece?
você fica maquiando a sua dor. Você fica maquiando a ferida que está dentro de você. Você sabe o que é maquiar? Tentar esconder as falhas, tentar esconder aquilo. É por isso que muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que está lá e ela só fala de trabalho, só fala de dinheiro, só fala isso, e tem muita gente que olha para ela e diz assim, nossa, olha que ganancioso, olha que pessoa que ama dinheiro, mas na verdade ela está fazendo tudo aquilo para esconder uma ferida que está lá dentro. A mesma coisa com todas as outras áreas, com o lazer, com o relacionamento, com o sucesso. Não é desespero por essas coisas. São simplesmente feridas que estão lá dentro e que estão tentando ser maquiadas com outras coisas. Está na hora de correr para aquele que verdadeiramente pode curar você. Pode curar a ferida lá de dentro do seu coração. Porque, olha, trabalho, sucesso, lazer, relacionamento, amizade, qualquer coisa, nada disso vai curar a ferida que está dentro de você. Nada disso vai tirar esse vazio que está dentro de você. Deus é o único que pode ir lá dentro e mudar isso aí que você tem. Ele é o único que transforma isso. Então, olha, quando as dificuldades vêm, quando o dia difícil chega, eu vou te dizer, eles são oportunidades de você correr para quem verdadeiramente pode te ajudar. Porque muitas vezes, quando as coisas estão bem, você não valoriza tanto o correr para Deus. Você não valoriza tanto o tempo de buscá-lo. Mas quando a dor vem, aí se torna uma grande oportunidade de viver algo novo. Porque você se torna mais sensível a Deus. Você se torna mais sensível à sua palavra. Então deixa eu te perguntar. O que está dentro de você? O que tem te incomodado ultimamente? Qual tem sido a dor ou a carência que está gritando lá dentro do seu coração? E com o que você está tentando resolver isso? Você está tentando resolver essas coisas com as ferramentas desse mundo ou com o que Deus está querendo fazer? Está na hora de correr para Deus. Você sabe, a gente tem feito a nossa leitura bíblica nesses dias, nossa leitura bíblica anual. E nós estamos lendo lá em Gênesis a história de um homem que sofreu muito. O nome desse homem é José. José passou por muitas dificuldades. Muitos dias difíceis. Se a gente for listar aqui tudo que José passou, olha, eu vou começar. José, ele era o preferido de seu pai. Certo? José é o preferido de seu pai. Então aqui você já vai encontrar uma discórdia dentro de casa. Perdeu a sua mãe, que é a mãe de José, morre. Perdeu a mãe. É traído, vendido pelos próprios irmãos. Porque os irmãos têm inveja dele, têm raiva dele. Vendido como escravo. É acusado injustamente. Ele é preso. Olha quanta coisa que José passou. Que processo longo. Aí você diz assim, nossa, mas nós conhecemos José até hoje. Sim. E você conhece José por algo bom. Pela sua transformação, pelo que ele viveu e pelo final da história. José se torna governador
do Egito. E aí eu te pergunto, o que você acha que fez José suportar todas essas adversidades? Que fez José aguentar tudo isso que ele passou e passar por todas elas bem? Sabe qual foi? A presença de Deus. Tem uma frase que se repete muitas vezes durante a história de José. E é essa aqui, ó. Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. No versículo 21 também diz, e o Senhor, porém, estava com José. Aí eu volto para o exemplo do começo. Da surf, vendo tudo aquilo, mas por estar do meu lado, ela se sentia em paz. Olha, se você escolhe a Deus, se você escolhe verdadeiramente a Deus, a sua presença, a buscá-lo, a priorizá-lo, você pode passar por tudo nessa vida. Você poderá passar por tudo nessa vida. E você não será abalado. Mas se Deus não estiver com você, qualquer coisinha vai ser suficiente para destruir sua vida. Qualquer coisinha vai ser suficiente para destruir a sua vida. Então, olhando para a vida de José, eu quero compartilhar algumas coisas que a presença de Deus faz. O primeiro princípio, a presença de Deus te livra da morte. A presença de Deus te livra da morte. Gênesis capítulo 37, no versículo 24 e o 25, fala assim, ó. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas, uma caravana, vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Tem gente que você vai... Às vezes você lê essa história, você vê aquele momento, os irmãos de José pegaram ele, disseram, vamos matar ele. Não, antes vamos jogar numa cova. Joga lá num poço vazio, José está lá. E enquanto eles estão conversando, comendo, passa uma caravana de ismaelitas naquele exato momento. Aí a pessoa sem fé olha e diz assim, nossa, que coincidência. Que coincidência. Você sabe o que nós precisamos chamar isso? Que livramento. Que livramento. Aquilo ali é como realmente Deus livrando a vida de José. Você sabe o que eu quero te perguntar? Quantas vezes você acha que Deus te livrou da morte e você nem percebeu? E você nem sabia? Quantas vezes o inimigo tentou ceifar a sua vida antes que você conhecesse a Jesus? Antes que você tivesse a oportunidade de ter sua vida transformada? Quantas vezes Deus livrou você? Quantas vezes você agradeceu por isso? Quantas vezes isso aconteceu porque pessoas estavam intercedendo por você? E eu não estou falando isso depois de crente, não. Eu estou falando antes de você se converter também. Quantos livramentos você recebeu porque havia pessoas intercedendo pela sua vida? Talvez seus pais, às vezes um amigo, às vezes alguém da igreja. Quantas vezes isso acontece com José?
Então eu quero te convidar hoje a parar, pensar um pouco. E no seu coração, já começar a gerar um coração cheio de gratidão por essas pessoas. Comece a ser grato por isso. E ser grato a Deus. Então, rapidinho, feche os seus olhos. Agradece a Deus. Mas também agradece a Deus pela vida dessas pessoas. Fala, Pai, obrigado por me livrar da morte. Obrigado pelas pessoas que o Senhor levantou para interceder por mim, mesmo sem eu merecer. Mesmo durante aquele tempo que eu te rejeitava, que eu fazia piadas do Senhor, que eu fazia piada dos crentes, o Senhor me livrou por causa da tua misericórdia. Muito obrigado por isso. No nome de Jesus. Amém. Deus muitas vezes te livrou da morte aqui, da morte do corpo. Mas sabe qual foi o maior livramento de morte que Deus te deu? Não foi o da morte do corpo, mas o da morte do seu espírito. Você sabe por que é a presença de Deus que te livrou dessa morte? Aquele que pagou o preço para que você viesse a viver, para que você pudesse ser livre da morte eterna, foi Jesus. Sabe quem foi Jesus? O Deus Emanuel. O Deus conosco. A presença de Deus entre nós. Então a presença de Deus, ela te livra da morte. Não somente da morte física, mas da morte espiritual. Amém? Segundo princípio que eu quero compartilhar com você. A presença de Deus te conforta na adversidade. A presença de Deus te conforta na adversidade. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Gênesis 39, 2. Fala assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Como eu te disse, José passou por muitos maus bocados. Esteve em situações muito difíceis. Agora você imagina. Você já esteve numa situação muito difícil? De muita dor, de muito sofrimento. Às vezes de acusações, de palavras sendo levantadas contra você. Às vezes de dificuldade financeira ou de saúde. Às vezes por meio do luto, de uma traição ou de qualquer coisa desse tipo. José passou por isso. Mas eu creio que o que mantinha ele de pé era lembrar que o Senhor estava com ele. Todas as vezes que você tiver um momento de dificuldade, você precisa lembrar: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Você sabe por quê? Guarda isso no seu coração. Preste bem atenção. Não existe conforto maior do que saber que Deus está com você. Não existe conforto maior do que saber que Deus está com você. Agora você quer saber outra verdade? Não existe desespero maior do que saber que está separado de Deus. Não existe desespero maior do que saber que está separado de Deus. A presença de Deus é o maior consolo que nós temos. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: é melhor estar com Deus na adversidade do que estar na calmaria
sem Ele. É melhor estar num momento difícil, mas com Ele, do que na calmaria sem Ele. Muitas vezes tem gente que começou a dar uns passos com Deus, deu seus primeiros passos, disse assim: nossa, minha vida parece que ficou mais difícil. Um monte de coisa está dando errado na minha vida. Lógico. Lógico. Você acha que o inimigo de nossas vidas, ele vai ficar quietinho sabendo que você está mudando? Sabendo que você está escolhendo Deus? Ele vai vir com todo o ataque sobre a sua vida. Ele vai vir com toda a tentativa. E Jesus nunca disse que a vida aqui ia ser fácil. Nunca disse. Nunca falou. Pelo contrário, ele disse que nesse mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E tem gente que por causa disso diz assim: não, eu prefiro ficar do jeito que estava antes, que estava de boa, as coisas estavam fluindo. Aí escolhe a calmaria sem Deus, que é só uma questão de tempo para se tornar a maior das destruições na vida de um homem. Eu confesso para você que eu já tive esse pensamento. Quando eu me mudei para Pindamonhangaba e comecei a dar meus primeiros passos com Jesus, e comecei a ter experiências com Ele, eu fui me apaixonando, eu comecei a servir na igreja, eu comecei a aprender mais. E aí eu comecei a ter minhas primeiras experiências com o mundo espiritual, que não era a parte boa. Eu comecei a ver coisas que eu não queria ver. Comecei a sentir coisas que eu não queria sentir. Cheguei a ficar quase 2 semanas sem conseguir dormir direito, com pesadelos e visões que eu tinha com demônios. Eu sentia a presença de coisas me seguindo. E naquele tempo eu ficava assim: meu Deus, para seguir o Senhor eu vou ter que ficar passando por isso. Porque eu sentia medo. E graças a Deus por todo o acompanhamento que eu tive. Pelos conselheiros que eu tive na minha vida, pelas pessoas que intercediam por mim. Eu lembro que uma noite a igreja inteira e a minha família se levantou para estar orando por mim. Imagina, a igreja inteira, porque o negócio estava pesado. Mas durante aquele tempo eu ficava pensando: nossa, antes estava mais fácil. Eu não precisava passar por essas coisas. Mas sabe por que eu estava passando por tudo aquilo? Porque Satanás sabia o que eu estava prestes a viver. Satanás sabia para que Deus tinha me chamado. E eu posso dizer a mesma coisa para você. Ele sabe o que Deus tem para você. Ele tem uma ideia de que Deus quer fazer maravilhas em você e por meio de você. E aí vão sim acontecer mais adversidades na sua vida. Cada passo que você vai dando, escolhendo Jesus, as coisas não vão ficando mais fáceis. Elas vão muitas vezes se tornando mais difíceis. E Jesus falou: por causa de mim, vocês serão perseguidos. Falsos testemunhos serão levantados contra vocês. Mas aprendam a permanecer. Eu vou te dizer, lá no Oriente Médio, onde tem muita gente sendo perseguida e morrendo por causa do Evangelho, muitos deles, eles estão morrendo sorrindo. Porque eles estão sentindo assim: olha, eu tenho prazer de estar passando por isso, por causa do meu Senhor. Por causa do meu Deus. Gente, a adversidade é algo real, é algo que vai estar presente. Mas você tem duas escolhas. Ou você vai viver adversidades como consequência de escolhas erradas, ou você vai viver adversidades por conta de escolhas certas. A grande diferença é essa: as adversidades que você passa por obediência,
você vai poder passar por elas dizendo assim: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E isso muda tudo. Muda tudo, porque você consegue ter a esperança de que aquilo vai passar. Que aquilo vai passar. Então, a presença de Deus é o que nos dá conforto em meio às diversidades. Estamos vivendo em tempos de pandemia. E quantas pessoas se desesperaram? Eu entendo. Eu entendo. Mas nós precisamos encontrar esse conforto, viver este conforto que só a presença de Deus nos dá. Então, olha, é um tempo em que empregos estão sendo perdidos, pessoas estão morrendo. Então tem muita gente perdendo entes queridos. Tudo isso dói. Dói. Mas se você lembrar da presença de Deus com você, você vai conseguir passar por essas coisas. Você vai conseguir. Um terceiro princípio. A presença de Deus te transforma. A presença de Deus te transforma. A Bíblia diz que Deus estava com José. Quem era o José do começo da história? Um menino imaturo. Um menino imaturo. Que estava falando demais. Não tinha necessidade dele sair contando os sonhos e daquele jeito. A Bíblia apresenta até lá que ele também era o cagueta do negócio. Vivia entregando os irmãos. Então você consegue enxergar e perceber algumas imaturidades na pessoa de José. No meio do processo, Deus com ele, Deus vai levando ele durante tudo aquilo para no final quem é José? O governador do Egito. Um homem sábio, que não é governado por suas emoções. Talvez você esteja dizendo assim, como assim, Caio? José não foi governado por suas emoções. José tinha a chance de se vingar de Potifar, da sua mulher, de seus irmãos, e ele não fez isso. Aí você diz assim, nossa, mas por que ele não fez? Ele é tão santo assim? Não, quando você lê a história, você vai ver que sentimento para isso ele tinha. Emoções que podiam governar ele fazer isso, ele tinha. Por quê? Porque ele era homem, ser humano, como eu e você. A presença de Deus não é que ela arranca de você todo sentimento, toda maldade, todo pensamento errado. Mas ela te dá poder para você vencer eles. Para você vencer os desejos errados, os pensamentos errados, as vontades erradas. A presença de Deus te capacita a dizer não a elas. As ofertas erradas. A presença de Deus te capacita para isso. E quando você vai ver, muitas vezes eu me fizeram essa pergunta. E às vezes fala, Caio, mas e quando fulano falou com você naquele dia, por que você não reagiu? Você é santo desse jeito? E eu disse, não, cara, dentro de mim estava gritando. Dentro de mim tinha vontade de responder, de retrucar, de me defender, de mandar uma mensagem para a pessoa dizendo um monte de coisa para ela. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim também tem um espírito que fica dizendo, Caio, não é assim. Gente, não é só sobre o que você pensa e sente. É sobre o que o Espírito diz. A presença de Deus é que precisa governar suas escolhas. Ela precisa governar o seu dia após dia.
Não seja governado por seus desejos, suas carências, seus pensamentos, suas emoções, porque isso vai te levar à destruição. Isso vai te levar ao sofrimento. Seja alguém governado pela presença. A presença de Deus é algo que muda tudo. Aquele que escolhe buscar e viver essa presença, eu posso garantir, nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais será a mesma pessoa. E essa transformação, ela continua. Gente, se você conhece alguém e acaba ficando um tempo afastado dessa pessoa, e passou 1 ano ou 2 e você reencontra aquela pessoa, se ela não perceber que há diferença em você, é porque tem algo errado. A pessoa precisa ver você diferente. Ela precisa olhar para você e dizer, nossa, como você está mais manso. Como você está mais amoroso ou amorosa. Como você anda mais em santidade, rejeitando essas coisas. Como seus pensamentos mudaram. Como a sua visão de vida mudou. Como a forma que você vê dinheiro, sexo, casamento, carreira, sucesso. Como a sua visão sobre tudo isso mudou. E essas coisas não mudam. Não é religião que muda, gente. Quantas pessoas vêm para a igreja, ficam anos e anos e anos e não mudam. E não se transformam, porque o que muda a pessoa não é a organização, não é uma religião, mas é a presença. A pessoa que tem encontros constantes com Deus vai ter seus pensamentos sendo transformados, você vai estar mudando. Uma vez eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e a gente entrou no assunto sobre encontros com Deus, o Espírito Santo, e a pessoa me perguntou assim, Caio, qual que é a marca que uma pessoa teve um encontro com Deus? E eu falei, cara, não é línguas, não é rodar, não é viver nada assim, não é o arrepio, não é nada disso. É saber que algo mudou. Porque se você tiver um encontro com Deus, você não vai sair de lá do mesmo jeito. Alguma coisa em você vai precisar mudar. Então, a cada encontro que você vai tendo, algo vai mudando. Algo dentro de você vai ter que morrer. Porque Ele é santo. E a sua glória, ela destrói aquilo que é ruim. Ela destrói aquilo que é ruim. Então, gente, toda vez que você tem o seu tempo de oração, toda vez que você entra no seu secreto para conversar com Deus, toda vez que você pega a sua Bíblia para orar, uma pergunta que você vai ter que fazer quando você terminar esse tempo é dizer assim, ó, o que mudou em mim? Porque toda vez que você pega isso aqui, você tem que dizer assim, nossa, eu pensava de um jeito e essa área aqui mudou por causa disso aqui que eu li. Eu estava conversando com Deus e a presença dele me constrangeu, me mostrou algo que não estava certo e me transforma. Ela está gerando está me amadurecendo. A presença de Deus transforma. Guarda isso, olha, a presença de Deus transforma. A gente vai ver muitas histórias na Bíblia da pessoa que era mais difícil e que depois você vai ver uma pessoa completamente transformada. Quem era Saulo, que virou Paulo. Quem era Mateus, um coletor de impostos, que vira um discípulo. Pedro, um pescador ignorante, que se torna um discípulo extraordinário, que faz coisas maravilhosas. A presença de Deus transformou esses homens, não foi uma religião. Sabe uma coisa que você precisa perguntar? Quem eu era e quem eu me tornei. Mas também quem eu sou e quem que eu vou me tornar. Se você se conformar com o jeito que você é hoje, com a forma que você pensa hoje,
Se você disser que isso está bom, está tranquilo, que você vai viver desse mesmo jeito pro resto da sua vida, com esse mesmo pensamento, com uma mente medíocre, escravo de emoções, escravo da carne, como que você vai poder dizer que você está tendo encontros com Deus? A marca do encontro é a transformação. A marca do encontro é a transformação. A presença de Deus transforma. Isso deixa garantido que a cada vez que você encontra, que você se relaciona, mais você vai se tornar parecido com Ele. Mais você vai se tornar parecido com Deus. Quarto princípio. A presença de Deus te dá forças para se manter fiel. A presença de Deus te dá forças para permanecer fiel. Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao 9. Presta bem atenção nisso aqui, ó. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José se manteve fiel diante da tentação. Agora você me diz, o que manteve José fiel? Você acha que foi com suas próprias forças? Não. Na nossa própria força, nós não conseguimos resistir à tentação. Mas existe um Espírito que nos capacita a resistir às tentações. Mas sabe algo que é muito interessante aqui? Diante da tentação, José faz essa declaração. A primeira parte da declaração, ele demonstra honra para com as pessoas. Porque ele ali demonstra honra em relação ao seu chefe. Você não vai conseguir resistir à tentação enquanto você não aprender a honrar pessoas. Sempre que você peca, primeiramente você está ofendendo a Deus. Mas segundamente você está ofendendo alguém. Seja lá como for. Eu posso dizer que 95% dos pecados você ofende também outra pessoa. Então José primeiro ele apresenta essa marca. Aprender a honrar pessoas. E sabe qual que é a segunda coisa? Ele diz: como poderia eu pecar contra o meu Deus? Você sabe o que é isso? Sabe qual é o pensamento aqui de José? É assim, olha, meu chefe não está aqui. Ele pode não ver e talvez nem nunca saber disso aqui. Mas eu tenho um Deus que vê tudo. Eu tenho um Deus que está aqui. E é por causa dessa presença que eu preciso dizer não a essa tentação. Sabe por quê? No coração de José provavelmente tem algo muito forte, que provavelmente é um negócio que diz assim, olha, eu posso até viver sem a aprovação do meu chefe,
Mas eu não consigo viver sem a aprovação do meu Deus. Eu posso até conseguir viver sem a aprovação de pessoas. Mas sem a aprovação de Deus, o que é a vida? Se não um desperdício. Não queira nada que é desaprovado por Deus. Agora, você sabe o que é muito interessante? Quem aprende a ser fiel a Deus vai aprender a ser fiel às pessoas. Porque se você aprender a ser fiel àquele que vê tudo, você vai aprender a ser fiel àquele que só te vê de vez em quando. Guardou isso? Se você aprender a ser fiel a Deus, você vai aprender a ser fiel às pessoas. Porque Deus é aquele que vê tudo. E aí você quer viver até quando não tem ninguém olhando. Você diz assim, eu quero fazer do jeito certo, porque eu sei que o meu Deus está olhando. Então eu não vou manter nem pensamentos que são errados. Sabe aquele pensamento ruim que vem na sua cabeça e você fica formulando uma história lá, uma conversa na sua cabeça e você sabe que é errado e não tem ninguém vendo aquilo, a não ser você. Mas aí você lembra, nossa, o meu Deus, Ele conhece até os meus pensamentos. Então até nos meus pensamentos eu preciso ser santo. Eu preciso ser obediente. E sabe por que isso é tão importante? Que a Bíblia vai dizer que o pecado ele começa no coração. Ele não começa na ação. É algo que começa aqui. Na verdade, começa aqui, vem para cá e depois se torna ação. Se você matar ele aqui, você não vai deixar ele chegar aqui e se tornar uma ação. Então, sabe onde que você deve começar a vigiar? Seus pensamentos. Seus pensamentos. Permita que Deus te dê forças. Que a presença dele mude e te ajude a vencer os pensamentos. Isso é basicamente lembrar da presença de Deus com você o tempo inteiro. Toda vez que você esquece dessa presença, você cai na tentação. Toda vez que você esquece que Deus está vendo o que você está fazendo, o que você está pensando, você cai. E o pior é que o pecado, ele é algo que ele quebra a sua sensibilidade em relação a Deus. A Bíblia diz que o pecado afastou o homem de Deus. O pecado, ele destrói sonhos de Deus para a sua vida. Causa muita destruição. Ele não te separa do amor de Deus, porque Deus continua te amando, não importa o que você faça ou deixe de fazer. Mas ele sim te separa da vontade perfeita de Deus, da vontade que é boa, perfeita e agradável. Queira viver a vontade de Deus. Mas para isso, permita que a presença dele te dê forças para você se manter fiel a ele. Você quer ser um discípulo fiel ao Senhor? Você quer ser alguém que consegue dizer não no momento da tentação? O grande segredo está nessa presença. Viva essa presença. Busque essa presença. Desfrute dessa presença. Lembre dessa presença. Porque a sua vida depende dela. Amém? Uma coisa que eu coloquei aqui para lembrar, eu já tinha esquecido. Muitas vezes nós caímos numa mentira
de querer transformar nossas opiniões nas opiniões de Deus. Dizer que aquilo que a gente pensa, aquilo que nos agrada, que é a vontade de Deus, quando não é. Então você já pensou se José, naquele momento de tentação, ele dissesse assim: não, mas talvez isso aqui seja de Deus para mim. Talvez essa mulher seja de Deus para minha vida. Você já pensou? É transformar desejo da carne em vontade de Deus. Isso não existe. Não existe. Você quer saber a vontade de Deus? Você quer conhecer a opinião de Deus? Vá ler a Bíblia. Tudo que ele pensa, o que ele fala, está aqui, ó. E dali ele poderia lembrar que a Bíblia dizia para não adulterar. Então, por isso que ele podia dizer: não, isso aqui não é de Deus. Então, por isso que eu posso dizer não. Então, sempre cuidado com esse negócio de tentar transformar a sua opinião, o seu desejo, e dizer que aquilo é vontade de Deus. Eu vou iniciar uma série de mensagens, acredito que na semana que vem, sobre ouvir a voz de Deus. E uma das coisas que eu falo sobre querer ouvir a voz de Deus é que você precisa estar aberto ao confronto. Porque se você vai querer ouvir Deus já dizendo a Ele o que ouvir, você não está querendo ouvir. Você está querendo que Ele confirme o que você pensa. Então, gente, eu preciso colocar no meu coração sempre um desejo assim: olha, eu quero aquilo que é de Deus, mesmo que me doa, mesmo que me encuste. Eu não quero a minha opinião, eu não quero o meu desejo, eu quero aquilo que é de Deus. Por quê? Aquilo que é de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, sabe por que eu estou falando isso? Não troque o perfeito de Deus pelo imperfeito do momento. Não troque aquilo que Deus tem para você, que está guardado para o seu futuro, onde Ele está preparando você para aquilo, pela primeira oportunidade que surge na sua vida no momento de hoje. Você já pensou, José, trocasse o futuro que Deus prometeu para ele por meio daquele sonho lá no começo, pela mulher de Potifar? Você tá entendendo que troca mais besta seria? Não troque o futuro que Deus tem para você por um prazer do momento. Não troque. A presença de Deus, ela te dá força para que você se mantenha fiel, para que você consiga dizer não para aquilo que não é dele. Amém? O quinto princípio: a presença de Deus te conduz ao seu destino. A presença de Deus te conduz ao seu destino. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Fala assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por mim haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E o versículo 8 também diz assim: assim não foste vós que me enviastes para cá, mas Deus,
que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Você sabe qual é a declaração de José aqui? Ele está falando para os seus irmãos. Tipo assim, ó, não tenham medo, não precisa ficar assim, porque eu sei, quem me trouxe até aqui não foi vocês, foi Deus. Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Olha, a presença de Deus, ela não estava só confortando José, ela não estava só transformando José, que ela estava também preparando ele para o futuro, mas a presença de Deus estava guiando ele para onde ele precisava chegar. Olha, existe um futuro para você. Existe uma versão de você, algo que Deus preparou para você lá na frente. Mas para chegar lá, você vai precisar permitir que a presença dele te conduza. E essa condução, ele não vai te levar pelos caminhos mais fáceis. Ele vai te levar pelos caminhos que são necessários. Os caminhos que vão forjar seu caráter, que vão forjar seu coração, que vai preparar a sua conduta, que vai preparar você para o que você tem de viver lá na frente. Permita que essa presença te guie. Permita que essa presença te conduza. É por isso que as nossas escolhas precisam ser baseadas no que a presença de Deus está apontando, no que sua voz está falando. Aonde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou estar, precisa ser direcionado por Deus. Se você quer chegar onde Deus está te chamando para ir, você vai precisar permitir que Ele te conduza. Que aí quando você chegar lá, você vai poder olhar para trás e dizer assim, meu Deus, agora eu entendo. Agora eu entendo porque eu precisei passar por aquilo, porque eu precisei sofrer naquele caminho, para que hoje eu pudesse chegar aqui. E aí a sua perspectiva muda, porque aí você não vai nem poder mais conseguir ficar culpando as pessoas. Isso te empodera até para perdoar, porque foi o que aconteceu com José. Porque quando José chega ali naquele lugar e ele entende que está ali por causa de Deus, ele consegue olhar para trás e dizer assim, olha, aquilo ali fez parte do que Deus queria fazer, me trazer para viver na minha vida. Então não é culpa de vocês, eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês. Não precisa ter medo, eu não vou mandar matar vocês. Eu não vou mandar acabar com vocês. Permita ser guiado por essa presença. Eu admiro muito aquilo que Moisés fala naquele momento que Deus está direcionando ele para ir para um lugar. Diz assim, mas eu não vou com você. Diz assim, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Coloca algo no teu coração. Eu não quero estar onde Deus não está. Eu não quero fazer o que Deus não quer que eu esteja fazendo. Eu não quero estar com as pessoas que Deus não quer que eu esteja. Se Deus não está em algo, eu não quero estar naquilo. Se Deus não está em algo, eu não quero estar naquilo. Agora eu quero estar com meu coração desejoso para dizer assim, Deus, o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Me leva contigo. Aonde o Senhor for, eu vou. Você sabia que isso é viver propósito? Viver propósito de vida é ir aonde Deus está. É como andar na praia. Você já foi na praia e eu ia na praia com meu pai. Às vezes meu pai andava assim, você via a marca do pé dele e eu queria pisar onde ele pisava. Gente, eu preciso ter isso no meu coração. Eu quero pisar onde Deus já pisou. Eu quero passar por onde Ele já passou, no caminho que Ele está direcionando. Isso é ser guiado por essa presença. Isso é ser guiado por Deus. É não ter desejo maior
do que a presença de Deus. Olha, você quer ver a sua vida dar uma virada completa? É quando você começar a desejar a Deus mais do que você deseja as outras coisas. Quando você começar a desejar a Deus mais do que você deseja o sucesso, mais do que você deseja dinheiro, do que você deseja um trabalho, um relacionamento, a felicidade, o conforto, o lazer. Quando você desejar a Deus mais do que tudo isso, você vai ver o que é vida de verdade. Que aí você vai aprender a ser governado por Ele. Você vai aprender a ser conduzido, direcionado por Ele. Se queremos chegar no destino que Deus tem para nós, precisamos ser conduzidos por sua presença. Sexto princípio, sexto e último para encerrar. A presença de Deus te dá sabedoria para a vida. Oi, meu amor. Sabia que o papai está falando de você aqui na mensagem? Deus usa você para falar. Então, o sexto princípio. Pode deixar. A presença de Deus te dá sabedoria para a vida. Gênesis capítulo 41, versículo 39 e 40. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como o Senhor, como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Você sabe algo que a presença de Deus deu para José? Sabedoria. Eu preciso deixar algo bem claro aqui. Sabedoria não é fruto de idade. Sabedoria não é fruto de idade. Sabedoria é fruto da presença de Deus. É por isso que você vai encontrar muita pessoa que tem muitos anos de vida, mas pouca sabedoria. São tolos. E ao mesmo tempo, às vezes você vai encontrar uma criança, um adolescente com uma sabedoria que você vai dizer assim, quantos anos tem essa criança? Porque não é sobre idade, é sobre um espírito, é sobre uma presença. Então, olha, você sabe, Salomão fez a melhor escolha que um homem poderia fazer. Se Deus dissesse assim, o que você quer? Eu vou te dar o que você pedir. Peça aí qualquer coisa. Ele me diz, me dá sabedoria para governar o teu povo. E Salomão foi o homem mais sábio da história. Sabedoria muda tudo. Sabedoria vai ter a ver com a forma que você pensa, com a forma que você discerne as situações, que você discerne as escolhas da sua vida. Sabedoria afeta seu comportamento. Sabedoria muda tudo. E o que te dá sabedoria? A presença de Deus. Então essa vai ser uma das suas marcas. Amém? Quanto mais você caminha com Deus, quanto mais próximo dele você deseja estar, quanto mais experiências você tem, mais sábio você se torna. Sabe o que é interessante aqui? É que sabedoria é algo que é visto pelos outros em você. Faraó viu a sabedoria de José. Você acha que é fácil para uma pessoa, para um líder, Faraó, pegar um prisioneiro e transformar em governador? Você tem noção disso? Não, a gente não está falando de pegar um cidadão egípcio. A gente não está falando de pegar alguém que você, esse aqui ama a pátria. Esse aqui é alguém que está lá conhecido como alguém que fez algo errado, porque está preso. E você pegar essa pessoa e transformar ela em governador. Meu Deus. Faraó viu nele uma sabedoria muito grande, mas você sabe o que isso também me lembra?
é o que Deus faz comigo e com você. Ele pega escravos do pecado, prisioneiros que não tinham valor nenhum. E Ele pega a gente assim, ó, e faz: agora você é filho. Filho do rei. E eu estou te chamando para governar. Eu estou te chamando, não é para mais viver como um escravo, mas para viver como meu filho. Agora você vai me representar na terra onde você habita. Mas para me representar, para representar Deus, nós precisamos de um coração puro, nós precisamos da humildade, precisamos de muito amor por Ele, mas nós precisamos de sabedoria. E é a presença de Deus quem capacita eu e você para tudo isso. Você entendeu aqui como a presença de Deus muda tudo? São 6 coisas que eu compartilhei aqui que a presença de Deus causa. Você quer viver tudo isso? Amém? Só existe um caminho. E o nome dele é Jesus. Jesus é aquele que torna essa presença disponível para mim e para você. É por meio dele que nós chegamos ao Pai. É por meio dele que nós recebemos o seu Espírito. Então, para viver essa presença, você simplesmente precisa escolher Jesus todos os dias da sua vida. Quero te convidar para fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Em João 14,6 diz: Jesus declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis, e tendes visto. Viver a presença depende de você aceitar e escolher Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo, por pagar o preço por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser limpos e termos livre acesso ao Pai e podermos desfrutar dessa presença que não há nenhuma outra igual. Não há nada mais satisfatório do que viver nesta presença, do que estar nessa presença, do que sentir, do que ser governado por essa presença. Não há nada que se compare à tua presença, Senhor. Nada, 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 nada. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor. Que cada um de nós possa escolher Jesus e possa viver essa presença dia após dia, ouvindo a tua voz, sentindo a sua presença, sendo governado, conduzido, para que cada um possa chegar a seu destino, Pai. Chegar ao futuro que o Senhor tem para cada um de nós aqui, Senhor. Que a tua presença possa fortalecer cada um aqui a dizer não às tentações, dizer não ao pecado, às ofertas do inimigo, às ofertas da carne, aquilo que tenta roubar o futuro que o Senhor tem, Pai. Que a tua presença faça isso, Senhor. Que a tua presença fortaleça cada um, transforme cada um e transforme na melhor versão. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Se nesse momento você decide entregar sua vida a Jesus, o único que pode te salvar, o único que pode te conectar novamente ao Pai, eu quero te convidar a fazer um sinal. Manda uma mensagem nesse momento aí na live. Se posicione. Faça essa declaração. Não espere para mais tarde. Não espere para depois. Se você também deseja retornar aos caminhos do Senhor, se você um dia entregou sua vida a Jesus, mas por algum motivo você se afastou e hoje você entende que não consegue viver longe dessa presença e você quer voltar,
também se manifeste, dê um sinal. Se você deseja ser batizado, tornando a sua decisão pública, também manda uma mensagem nesse momento. Amém. Quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé aí no seu lugar. Vamos orar encerrando esse tempo. Mas repete essa oração comigo. Pai, obrigado por enviar seu Filho Jesus para morrer em meu lugar, pagar pelos meus pecados e tornar um escravo em filho. Eu reconheço que eu cometi erros, que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. E o meu Salvador tem nome: Jesus Cristo. Eu te escolho, Senhor, no nome de Jesus.